Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, primeira partida das oitavas de final da Taça Libertadores da América, no Newton Santos, que inclusive vai estar lotado. A torcida do Botafogo comprou todos os ingressos para essa partida e tem tudo para ser um grande jogo, um grande duelo. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo sobre o Verdão. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vou deixar também o link do meu Instagram na descrição do vídeo, me segue lá. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Quarta-feira, o Flamengo jogou muita bola na... É que é muito jogo, né? Na outra quarta-feira, na Copa do Brasil, no Maracanã. O Flamengo foi muito bem no Rio e o Palmeiras foi bem em São Paulo. Muito bem no Allianz Parque, saiu merecidamente aplaudido. E ontem no Maracanã, ontem foi um jogo mais equilibrado. Apesar de cair fora da Copa do Brasil, não conseguir de novo vencer o Flamengo, ele não vence o Flamengo no Maracanã desde 2017. Acho que depois desses últimos dois jogos, deu uma virada de jogo, aquilo que o Mano falou, e é fundamental, e Nelson Rodrigues, que entendia muito de futebol, não entendia muito mais do astral, é aquela coisa, sem confiança você não chupa nenhum picolé, no caso, eu falava do Chicabon. O Palmeiras voltou a ter essa confiança e bom futebol. Você gosta de Chicabon, Cicinho? Só corrigindo, agora é a Arena Nicknet. Nicknet. O Euro era no ano passado. O gol do Palmeiras, o primeiro gol, estava impedido mesmo, né, Nadine? O que reclamaram em relação às linhas de impedimento da tecnologia que é utilizada no Campeonato Brasileiro, mas já é utilizado já há mais de 5 anos. Estão reclamando, continuam reclamando, mas o Flávio Lopes estava na posição. Mas a vergonha do esses gols aí. A vergonha. Ô, Kleber, com todo respeito a essas câmeras do VAR aqui do Brasil, essas câmeras TechPix que os caras usam aí. Cara, na boa, não dá pra você falar que é 100% confiável. Um frame a mais, um frame a menos, você muda toda a jogada. Não dá. Esse tipo de gol aí, como já aconteceu em outros lances também. Como assim, um frame a mais, um frame a menos? Porque, ô, Kleber, eu sei o que é um frame a mais, um frame a menos, mas assim, vocês estão discutindo a honestidade do cara que opera. Não é isso. É que a câmera não tem uma resolução tão boa para você apontar de fato o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quando você aproxima a imagem, ela fica toda distorcida, gente. O que menos tem culpa, na verdade, em relação a isso, é o árbitro que opera. Porque ele está operando com a tecnologia que é fornecida para ele. Ele não tem muito o que fazer. Ele não tem diferença, mas a bola já tinha saído do pé, não tinha saído. É a tecnologia, não tem como ele fazer diferente. Eu ouço esse argumento toda hora. Um frame a mais, um frame a menos. O problema é o cara que opera. Não é o cara que opera. Mas você nunca ouviu isso? Sim, claro. Ele acabou de falar, o frame a mais, o frame a menos, o cara que opera, acabou de falar. Isso muda a jogada. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a lei de impedimento, ela é clara e chata. A maneira como hoje está sendo considerado impedimento, o joelho, o ombro, a orelha, é chata. Você tinha que estabelecer, se fosse eu, tivesse algum poder, você tem que estabelecer, uma parte do corpo é que vai decidir o que é impedimento. O pé, sei lá, os meus 2 pés e os seus 2 pés. Nós traçaremos uma linha a partir dos 2 pés. Né? Porque se eu tiver com o pé aqui, com a cabeça aqui, e eu tiver que correr para a bola, eu não vou correr com a cabeça, eu vou correr com o pé. Então o meu pé, peito, o peito, claro, sabe? Um outro esporte, outra regra, mas isso é um papo. Agora, a hora que você para uma imagem, se você parar com precisão, na hora da partida da bola, você vai ver quem está na frente ou quem está atrás, gente. Seja uma tecnologia boa ou uma tecnologia ruim. Se tiver a tecnologia europeia, aquela que é do chip, que não tem... Beleza. Champions League. É porque daí a culpa não seria do árbitro, porque ele não traçaria essa linha. Então, teríamos uma confiança maior, que é isso que eles reclamam. Mas o Flávio Lopes estava impedido ou não estava? Impedido. Então, ele está certo em dizer que esse impedimento não pode ser marcado? Não, esse impedimento pode ser marcado. Para mim, essa claramente. ela precisa ser mudada para ontem. Isso é outra história, mano. O Flávio Lopes, ele não tem ali uma vantagem. Está sendo testado. Naquele negócio ali, esse 1 centímetro que ele está à frente do jogador do Flamengo, para mim, ele não leva vantagem. Como é que você faria a regra nova do impedimento, então, se não Sinceramente, é 1 um corpo de vantagem. Para mim é um corpo inteiro. Um corpo de vantagem, fato. Ou fazer como era em 2018. Na dúvida, pro gol. Mas é óbvio. Mas não tinha VAR, Mauro. Não, eu tô falando. Com VAR não dá. Não, mas devia, quando o VAR faz, acabar a mesma linha. O que é a mesma linha desse jeito? O VAR ele foi criado para tirar o maior prazer do futebol, a maior alegria, que é o gol.
Porque se for pelo VAR, O VAR vai é terminar todo o jogo contraceptivo. 0x0, porque o prazer deles é tirar o gol. E outra, Kleber, pra falar de incompetência, a gente tá falando de incompetência o cara tá 10 aqui. metros atrás, faz o gol, tem que esperar o VAR ver justamente a jogada isso. lá do O gol do início. Luigi, né? A posição do Luigi. 10 metros atrás é uma coisa. Esse lance aí Então, é mas, por outro. exemplo, o gol do Palmeiras, que foi validado ontem, primeiro, a questão do Rony, já dava pra ver nitidamente, não precisava nem de VAR e ficar traçando a linha tanto tempo, quase 3 minutos de jogo parado, pra ver um lance que é óbvio. Então, o brasileiro, ele estraga uma ferramenta que poderia ser útil. Não, então, mas você vê, a discussão ela não vai ter fim nunca, Não, porque não vai. a gente começa a puxar uma coisa. Eu também acho que a regra está errada. Por que não acaba com o VAR? Não. Acaba Na com o Inglaterra VAR. tentaram Acaba com o VAR. Não, mas é tão gostoso a gente sentar aqui e dizer que traçarmos a linha. Não, acaba com o VAR. E assim, acaba com o VAR e proíbe televisão de dar replay. Proíbe televisão de parar a imagem, Não vai proíbe ser televisão caos. de fazer debate sobre pênalti, porque é muito fácil. Eu acabo com o VAR, o Bandeira se dana lá no campo, o juiz se dana lá no campo, e aí segunda-feira à noite a gente vem aqui e faz assim, ó, volta o manjo, olha aí, ó, olha como ele estava em posição legal. Mas só que você colocou o VAR, você tirou. Você tirou o VAR, você tirou o trabalho do Bandeira. O Bandeira tá ali de buzina de Eu avião, que não acabaria- serve pra nada. Eu não acho, não. Eu acabaria com a imprensa dando mole pra Cartola falando de arbitragem. Bruno Spindel falou nos 2 primeiros jogos e ontem não falou nada. Só falam quando se O sentem, Abel né? falando, o João Martins, quando ele foi expulso, falando de outros lances, pode até ter razão, mas é insuportável. Já que os clubes só falam muitas vezes pelas suas TVs, é o seguinte: vai falar um Cartola de clube sobre a arbitragem, é o seguinte, sai todo mundo, você fala, coloca na sua TV do clube e a gente vê se a gente Que é quiser. outro- Porque o tempo inteiro os caras... que é outro sonho, né? A Que é verdade outro é que sonho. o VAR erra pra todo mundo. Quando o campo tá ruim pra todo mundo. essa tecnologia é só não é pra reclamar, todo acabou. mundo. Mas depois que colocou o VAR, qual que é a função do Bandeira? Não é uma Vamos, falando do jogo, presta atenção no debate entre os treinadores sobre quem merecia ter ganhado o jogo. Eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso, são muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos, batemos recordes só se avante e somos das equipas que mais é seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Nós temos um grande jogo hoje. Nós temos um grande jogo. Eu não vou deixar, e falei, me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas. Muito, não pouco. Ele vem de um jogo e quem classificou, e aí a situação são situações diferentes. 220 minutos nós classificamos. E classificou merecendo. Das duas, talvez, dos últimos 3 anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Acabei de entender porque o jogo empatou, né? Porque o Tite falou que o Flamengo tinha que ter ganhado e o Abel falou que o Palmeiras tinha Os que ter dois ganhado. goleiros foram muito bem de novo. Então tá. Eu não entendi esse negócio dos 220, passou. É Mas somando todos os minutos Dos 3 jogos? dos acréscimos, não. dos dois jogos. Dois jogos da Copa do Brasil. 90 e mais os acréscimos. Bom, o fato é que o Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Palmeiras e o Flamengo fizeram já os 2 jogos no campeonato, vão disputar na próxima semana, nessa semana agora, Libertadores, né? O Flamengo tem o Bolívar e o Palmeiras tem o Botafogo. O Flamengo é muito favorito contra o Bolívar, vocês acham? Sim. É favorito, ponto. Muito não. Muito. Até pela Você acha altitude. muito? Acho que é muito. Não, pra mim é só favorito. A decisão é lá, né? Precisa fazer... É exata. Não é um mau time, não é só altitude. É por ser lá e pelo cansaço. Flamengo é favorito, muito favorito não é. E Palmeiras e Botafogo? Não tem mais Equilibrado. favorito. Equilibrado. Equilibrado. Tem mais favorito. Mas eu ainda acho que passa o Botafogo. Passa Bolívar e passa Botafogo. Passa Bolívar e passa Passa porque se o Botafogo. Flamengo fosse decidir no Maracanã, eu até acharia, mas decidir lá, o Flamengo, prova disso foi o jogo. Se o Palmeiras Palmeiras e tivesse Botafogo, o apertado primeiro um jogo é pouquinho... lá. Primeira no Newton Santos, quarta-feira, na outra quarta no Allianz Parque. Vai ter 2 jogos. O Flamengo é quinta? O Flamengo é quinta, né? Flamengo aqui. É porque tem o jogo, então, quarta-feira no Newton Santos, quinta-feira no Maracanã. Mas se o Palmeiras jogar o que jogou contra o Flamengo no primeiro jogo no Maracanã, pode já tomar uns 3 do Botafogo. Mas se jogar o que jogou ontem, pode ganhar no Newton Santos de novo.
Aqui ontem jogou com reserva, né? Aí o outro vai falar, se o Botafogo jogar o que jogou contra o fulano, mete 3. Mas se jogar o que jogou contra não sei quem, perde ano passado, o Milton Santos goleou o Palmeiras. Se o Palmeiras repetiu o que fez ano passado, os 4 anos, vira. Assim, Botafogo me parece mais preparado e cascudo do que do ano passado. Sim, mas o Palmeiras é um negócio impressionante. Você acha que já vai, ele volta. Essas últimas rodadas aí do campeonato, o Fortaleza virou segundo colocado, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. O Botafogo é o primeiro, Palmeiras, o Flamengo está em terceiro, né? Isso. E o Palmeiras está em quarto. E aí depois nós temos Cruzeiro, São Paulo, estão ali. O São Paulo, assim, de uma geral, quem está mais em alta e quem está mais em baixa? 2 times para você, que está mais... 2, 3 times que estão mais em alta ou em baixa no campeonato? Em momento. Em alta, eu acredito assim, que o momento do São Paulo e do Fortaleza é muito bom. São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. Alguém discorda? Eu não quero concordar com o Cicinho, uma questão filosófica, mas eu estou dessa vez. Obrigado, Mauro. E quem... Ninguém quer concordar com ele, mas eu acho que o Cruzeiro entra no lugar de São Paulo, hein? E quem está em momento menos bom? Da turma de cima? Ou tá igual? Então, Palmeiras, cara, Flamengo e Botafogo? Até quarta-feira, antes de a bola rolar no Allianz Parque, achar o Palmeiras em viés de queda. Agora, jogo. Classifica Bolívar e Botafogo. Entre São Paulo e Nacional? 8-0 São Paulo nos 2 jogos. Não mais falarei sobre conteúdo. Não, mas São Paulo passa. 8-0 foi só para Ibope mesmo, mas o Flamengo ele precisa ter cuidado aí, porque o Tite, ele joga um futebol pragmático, Kleber. Falei agora. Esse é o grande problema do Flamengo. O Flamengo aí pegando esse time reserva do Palmeiras, a expectativa ontem do próprio palmeirense era tentar segurar um empate, que era o melhor dos resultados do palmeirense, mas o Palmeiras no segundo tempo ele teve até chance de virar o jogo. O Palmeiras ele poderia ter vencido o Flamengo com o time reserva no Maracanã. Mas, mano, esse lance de time reserva também é brincadeira. Pegar o Flamengo e o Palmeiras e dizer que muito bom. Não dá pra falar. O Flamengo mesmo perdendo gente lesionada, perde o Cebolinha de novo, lamentavelmente, entre o Luiz Araújo. O Palmeiras perdeu 3 Allianz Parque. Eu adoro essas certezas que nós temos. Mais ou menos certezas. Mostra o equilíbrio da partida. O Tite saiu achando que o Flamengo merecia vencer, que tinha orgulho dos jogadores. O Abel falou o mesmo dos jogadores do Palmeiras, né? Que o Palmeiras merecia um resultado melhor do que o empate. Mas acho que mostra muito o equilíbrio dessas duas equipes, né, Play? Uma vitória para cada lado, um jogo onde, na minha opinião, acho que o empate ficou de bom tamanho. A gente pode ver as chances mais claras, enfim. Acho que o Flamengo teve até um pouquinho de chances mais claras. Na minha opinião, o Everton talvez tenha sido o melhor jogador da partida com as defesas que fez. Mas um jogo que mostra os confrontos, né? Mostram o quão equilibrado é esse Flamengo e Palmeiras e o que esses times podem entregar. Eu acho que não foi o melhor. Eu acho que o que a gente viu no Maracanã não foi o melhor do Flamengo. A gente pode questionar melhor no sentido de emoção. É isso, de emoção, não de entrega do jogador. O que o Flamengo pode entregar, eu acho que foi abaixo. E o Palmeiras também, porque tem a questão do muitos jogadores fora, né, machucados, enfim. O Palmeiras poupou até um pouquinho para o jogo de meio de semana, mas mostra o quão equilibrado é esse confronto. O Flamengo tem um diferencial, na minha opinião. Boa noite, fã do esporte, Plirra, Fabula, Fabinho, Capita. É esse quarteto do Flamengo que me deixa um pouco assim entusiasmado de ver um futebol bonito, que é com Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Eu acho que é um quarteto que faz diferença quando enfrenta os grandes clubes. Mas não tá enfiando a faca ainda, né? Ainda não, mas, né, estão de repente se poupando, Libertadores aí, campeonato, né, que vale bastante pro Flamengo. Como o Fábio falou, né, esse jogo é um jogo que valeria 3 pontos você poder manter, né, um clássico, você sempre quer ganhar. Ainda mais contra um clube como o Palmeiras, né, e brigando por título também. Sabe o que é louco? É claro que o vencedor do confronto, desses 3 confrontos, acabou sendo o Flamengo. Sim. Porque conseguiu a classificação na Copa do Brasil, para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas, se a gente pensar nas duas competições, nesse instante, talvez o Flamengo tenha saído enfraquecido, talvez seja muito forte. Mas olha, o Flamengo nos últimos 3 jogos não rendeu o que pode render. Foi mal contra o São Paulo, foi mal contra o Palmeiras no Allianz Parque, se classificou, mas não jogou bem, e foi mais ou menos contra o Palmeiras ontem no Maracanã. O momento do Flamengo está longe de ser perfeito, ou próximo da perfeição, né, Fabio? Boa noite, meus parceiros, meus queridos. Estou voltando de novo às segundas-feiras maravilhosas. É verdade, Plirra, esse Flamengo não é aquele Flamengo que a gente estava acostumado, nas horas decisivas, ele dá a resposta. Esse Flamengo não tem encantado, tem tido dificuldades. O Amoroso falou do quarteto. Eu acho que o quarteto
pode render mais, né? Pode fazer jogos melhores, são bons jogadores. Acho que falta um pouco de entrosamento também. Não vejo que está tão entrosado. Mas esse Flamengo aí, eu já fui criticado por falar que não assustava mais e volto a repetir. Esse Flamengo não assusta como o Flamengo dos anos passados. Os outros grandes brasileiros encaram. Hoje sim, de igual para igual. Você vê que o Flamengo, antes dos confrontos com o Palmeiras, era o favorito pelo momento do Palmeiras. O Palmeiras também é um grande time, mas vivia um momento pior. E mesmo assim, o Palmeiras encarou de igual para igual. O Flamengo não foi superior 90 minutos em nenhum dos jogos. Talvez o primeiro dos 3, né? Sim, contra o Palmeiras. Mais tempo, né? Mais tempo. Primeiro jogo. Mas o Palmeiras, que não vive um bom momento, ainda assim teve chances e poderia ter vencido algum dos jogos. Encarou de igual para igual o Flamengo e poderia... O de São Paulo venceu, poderia até ter conseguido igualar. Passar de fase. Fazer mais um gol e levar para os pênaltis. E ontem a infelicidade do Flamengo, eu tenho certeza que pensando na temporada, Fabinho, o rubro-negro até trocaria o resultado, de repente sair sem nenhum ponto no Maracanã e continuar com Cebolinha e Vinha intactos. Os dois fora da temporada. O Cebolinha com certeza absoluta, rompimento de tendão de Aquiles. O Vinha a gente segue esperando, ele vai também operar o joelho, ainda não sabemos qual foi a gravidade da lesão, se foi LCA, cruzado, enfim. Mas... Menisco. Parece que tem uma lesão de menisco, já foi detectada. Já detectaram alguma coisa ali no menisco? O menisco melhor, né? Melhor dos mundos. 3 meses. É mais rápido, né? 3 meses. Menisco, 3 meses. Se for cruzado, um abraço. Mas mesmo assim, se a gente pensar em 3 meses para essa temporada, até pegar ritmo e tal, complicou. Azedou. Hoje até a gente já leu, já ficou sabendo que a diretoria do Flamengo se reuniu para, de repente, efetuar alguma contratação ou contratações de emergência, porque o elenco do Flamengo é muito bom, mas é menos farto do que sugere. É verdade. Boa noite, Plirra. Boa noite, meus amigos. E uma pena do Cebolinha, né, que estava vindo na melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Ontem, durante os 10, 11 minutos que ele estava em campo, ele vinha sendo o principal jogador do jogo, né? E lateral esquerdo é uma posição mais carente, mais complicada, né? Eu vinha fazendo esse rodízio com o Ayrton Lucas, então vai sentir muito. O Luiz Araújo vem entrando no lugar do Cebolinha, vem dando conta do recado, então acho que na lateral o Flamengo vai sentir bastante, no momento decisivo, né? Onde vai acabar funilando agora o Campeonato Brasileiro, as outras competições, Copa do Brasil já está nas quartas de final, Libertadores com grandes chances de chegar nas oitavas de finais, né? Então são 2 perdas aí gigantescas que o Tite vai ter daqui para frente. E vamos ver, de repente, um Léo Pereira na lateral, não sei, de repente, de improvisar para ir revezando ali com a Ayrton, mas vai ser uma perda significativa esses 2 jogadores. Já sentida na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, o primeiro jogo das oitavas de final entre Flamengo e Bolívar, Maracanã lotado. O Flamengo já não teria o Bruno Henrique, que está suspenso para esse jogo. E é aquela coisa, Capita, é jogo, não é só para ganhar. Ganhar é mais do que obrigatório. Para fazer saldo, porque a volta é lá na montanha. Sim. Acho que a ideia do Flamengo, do torcedor, é essa, né, Plirra? Eu acho que é fazer um bom jogo, em primeiro lugar, né? Porque para você conseguir o resultado que se espera, você tem que jogar melhor. Tem que fazer um jogo parecido, por exemplo, como foi o Flamengo contra o Palmeiras, né? Um time que sufocou, marcou sob pressão, encurralou o adversário, né? Nos outros jogos o Flamengo recuou um pouquinho mais, baixou um pouco a linha e tem essa cobrança em cima do Tite, né? Que alguns jogos o time se porta muito bem e em outros, né? Numa sequência, o time parece que se poupa um pouco para jogos específicos, mas é um jogo para isso, é um jogo para o Flamengo fazer resultado, né? Usar o fator campo, usar o fator qualidade do elenco do Flamengo, que é muito melhor do que do Bolívar, para que leve esse jogo aí, né, a classificação no segundo jogo um pouco do campeonato um pouco mais tranquila. Porque a gente sabe que lá é mais complicado de se jogar, o Flamengo tem dificuldade de jogar lá também, como outros times, então é jogo é classificação para ser feita e garantida no Maracanã. Mostraremos essa partida com exclusividade, reforço, quinta-feira, 9h30 da noite, exclusivo ESPN e Disney+. Para você, Márcio Amoroso, o que é uma diferença de placar
que vai fazer o Flamengo viajar tranquilo para La Paz? Não, acho que como o Fábio falou, né? Acho que o primeiro jogo ele manda no segundo. Você conseguindo fazer um bom jogo... 3 para cima tem que ser? Ou 2 já dá para sossegar? O Flamengo tem condição de fazer 3 gols no Maracanã tranquilamente. Acho que pelo elenco que tem e um campeonato que tem muito mais experiência do que o Bolívar, eu acho que o Flamengo conseguindo um resultado com placar, né, elástico, joga com muito mais tranquilidade na altitude. Eu acho que 2 vai causar uma... Sabe, colocar um tempero. Uma esperança no adversário. 2 encaminha, mas não garante. 2, eu acho que o torcedor vai ficar aí até o segundo jogo com a pulga atrás da orelha, sabe? Lamentando alguma situação. Eu acho que é um resultado que pode assustar um pouco o Flamengo, um 2-0. 3-0 aí com o elenco que o Flamengo tem, sabendo fazer o jogo, eu acho que fica algo mais tranquilo. Mas tem que jogar, né, Plirra? O Flamengo não vence em qualquer momento, também, né? Enfim. Os caras são macaco velho, né, Capita? Sabe jogar uma Libertadores, exatamente. Né? Então... O Flamengo, quando coloca a intensidade, é muito forte. Acho que isso é a cobrança do torcedor hoje, sabe? Parece que, como eu falei, o torcedor tem a impressão de que o Flamengo escolhe jogos, né? De que o Flamengo, quando quer, o time pressiona, o time marca, o time coloca uma intensidade e aí alguns jogos abaixa essas linhas, né? Corre menos. Eu acho que essa... E assim, o que a gente fala, né? Quando o time vence bem, os jogadores... são responsáveis, né? Quando o time não vai tão bem, aí a culpa é do Tite, é o Tite que arma o time de uma forma não tão corajosa. Eu acho que tem participação do Tite em alguns momentos, mas também tem dos jogadores ali. Eu acho que os jogadores colocam intensidades diferentes de acordo com o jogo. Esse jogo de quinta-feira é também importante se a gente pensar em Campeonato Brasileiro e conseguir uma vantagem elástica também para o Campeonato Brasileiro pode ser importante, porque no final de semana tem o Botafogo. 18h30. Entre um jogo e outro contra o Bolívar, tem o líder Botafogo, que, se vencer o Flamengo, vai abrir uma distância perigosa. O Flamengo até poderia ter recuperado a liderança nessa rodada, já que o Botafogo perdeu para o Juventude, utilizando-se de reservas, porque o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras também, tem uma parada duríssima, mais dura do que a do Flamengo, inclusive. Mas tem que... os campeonatos acabam se entrelaçando, né, Fabula? Exatamente. Mas se o Flamengo ganhar, ele passa a ser líder, né? Ele tem um jogo a menos. Sim. Né? Então, tá relativamente tranquilo. Teria que ganhar esse jogo atrasado. Teria que ganhar, um jogo difícil. Esse jogo do Bolívar, acho que é jogo para meter 2, 3, tranquilamente. Tranquilamente? Tranquilamente, sem dúvida nenhuma. Que eu acredito que... A molezinha da Libertadores, nas oitavas, quem pegou foi o Flamengo para você? São Paulo. Você acha que... São Paulo? Nacional. Tô torcendo, hein? Rapaz. Tô torcendo, hein, Plirra? Nacional também não é lá essas coisas, não. Mas vai bater barbaridade aí no jogo lá no Uruguai. Então, o que você prefere, tomar cacetada no Uruguai ou correr na montanha? Tomar cacetada no Uruguai. Você prefere? Pelo amor de Deus, eu prefiro respirar o ar puro, tomando porrada. Ontem, apanhar respirando do que apanhar. Voltando ao jogo de ontem, o Flamengo poderia estar mais desgastado do que está, caso o Pulgar fosse expulso no lance mais polêmico desse grande clássico nacional. Vamos chamar no VAR? Fábio Capita Luciano, Pulgar e Richard Rios, o chileno e o colombiano. Ficou de bom tamanho o cartão amarelo ou era para vermelho? Eu acho que para o Pulgar ficou de bom tamanho, mas para mim era para vermelho. Ainda mais que a gente viu um lance, né, parecido aí no jogo anterior, Botafogo e Bahia. O Gregory. Onde tem um movimento parecido com esse, né? Menos brusco. Até menos brusco do que esse. Então, assim, a gente estava conversando um pouco sobre, né, o movimento do Pulgar, até a força que ele coloca na jogada, na disputa. Então, eu acho que era para vermelho esse... Os jogadores do Flamengo, eles estão reclamando do amarelo. Não, e esse lance ainda foi falta pro Flamengo, né? O árbitro deu a falta pro Flamengo e o amarelo pro Porque, Pulgar. de fato, o Richard Rios faz a falta ali. Faz a falta, sim. Wilton Pereira Sampaio pipocou, Fabuloso? Sem dúvida nenhuma, Plirra. É lance para cartão vermelho. Se fosse no Aliança... Me impressiona o VAR não ter chamado.
É impressionante. Se fosse no Allianz Parque, era expulso. Eu vi um comentário que faz sentido, que o Richard Rios, em alguns momentos, ficava na frente da bola e o juiz já tinha chamado a atenção dele algumas vezes. Já estava bravo com ele. E pelo lance ter sido com o Richard Rios, eu acho que o juizão deixou passar. Se fosse com outro jogador, de repente ele teria expulsado. E isso a gente sabe que durante o jogo influencia muito a decisão do árbitro, né? Quando ele está chateado com algum jogador, faz vista grossa. Eu não ia tomar... Os caras já entravam chateados comigo. Não, mas já acontecia mesmo, né? Pior que acontecia. Mas não faz nenhum sentido, né, Pierre? Entrar chateado com ele. Ele nunca falava com os caras. Não enchia o saco. Deixava o árbitro apitar tranquilo. Agora, aí que fica aquela incógnita, né, Plirra? Rapidinho, que... O VAR, num momento desse, ele tem que atuar e tem que atuar de uma maneira direta, né? O juizão estava do lado, né? Tudo bem, mas se ele de repente não viu, ele entendeu como um contraste, sei lá, uma falta e usou o braço, sei lá. Mas no momento desse é chamar o VAR chamar o juiz e falar, ó, pode ter uma agressão, ter tido uma agressão no lance, vai ver. Acabou. Sabe o que entrega ali? Fecha no Fábio Santos, por favor. Exatamente isso. Fecha no Fábio Santos a câmera. Qual foi a expressão do Pulgar na hora do a hora que morde o do Cutuba? Morde aqui, ó, esquece já. Vai dar um vermelho. E depois, na hora que ele toma amarelo, que ele faz assim? Dá uma aliviada. Eu? Não fiz nada. O cara morde eu falei Cutuba, mas foi um soco mesmo. Foi um soco, foi um soco. Ele consegue atingir com as duas mãos, né? A primeira até tem uma mão que é um contato ali de espaço, mas a outra, né, que ele rivalidade sul-americana, acontece. E tem nesse jogo muita rivalidade. A direita era do amarelo e a esquerda do vermelho. E esse enfrentamento, só para falar assim, com relação a esse lance, a gente viveu muito isso, né? Principalmente no Rio, por exemplo, né? Jogava com o Vasco, Botafogo muitas vezes. E o terceiro jogo, na sequência, como foi esse, era sempre aquele jogo que tinha mais chance de acontecer alguma coisa. Porque você já enfrentava e você já... Acontece uma coisa no primeiro jogo que não dá tempo de você... Eu suspeitei que pudesse acontecer o contrário. Pô, o terceiro jogo desses caras, já até cansei de brigar. Não, no primeiro jogo passa alguma coisa, no segundo... Aí no terceiro você já tá... Contrário. Por aqui do cara... No terceiro eu vou pagar alguma coisa. Mais, no terceiro eu tenho algumas pendências a resolver. É assim, Pierre. Aquela zoaçãozinha, não, deixa aí, calma. Calma aí. Vai ter lá em casa, você vai jogar lá de novo. Agora, do lado verde, a boa notícia é que o Palmeiras vinha bem mal, perdendo muito mais do que ganhando, perdendo mais do que empatando até, e fez 2 jogos bons contra o Flamengo, né? Sim. A semana foi boa pro Palmeiras, né? Tirando a eliminação, né, Plihal? Isso, claro. Né? Acho que fica o peso da eliminação. Que a semana foi boa com a eliminação. Mas acho que assim, o fato do Palmeiras ter jogado bem até atenuou a dor da eliminação. Sim. Aí fica esse sentimento do torcedor que parece que o time está retomando, né? Que tem, como a gente falou, tem alguns jogadores ausentes. Não é o principal time do Palmeiras, né? Assim, se a gente for olhar para um time titular ali, 11 titulares, mas é um time que respondeu muito bem no jogo do Allianz, né? Que trouxe orgulho para o torcedor, tanto que saiu eliminado, mais aplaudido. E nesse jogo do Maracanã fez um jogo bem justo, assim, contando com as ausências, mesmo com as ausências, fez um enfrentamento ali de igual para igual com o Flamengo, que tinha o time titular, a maioria dele considerados titulares, né? Em muitos momentos criou dificuldades para o Flamengo. Então, acho que fica essa sensação de que o Palmeiras está retomando novamente a... O Palmeiras também com baixas médicas sentidas. O Estevão já há algumas rodadas, alguns jogos. Não deve enfrentar o Botafogo na quarta-feira, jogo que a gente também vai mostrar. Quarta-feira, 9h30 da noite, ESPN e Disney+. O Dudu, mais de um mês, cerca de um mês pelo menos ausente. Contusão na panturrilha, né? Já recorrente. O Felipe Anderson a gente não sabe, a situação do... Tomou uma cotovelada no olho, né? A gente não sabe se vai demorar para voltar ou não. Se alguém, por acaso, tiver informação, se o Joãozinho conseguir informação mais recente, se existir alguma informação mais recente, pode passar para nós. Num jogo que o Palmeiras tem que fazer de tudo para não cair no mesmo pecado, no mesmo erro da Copa do Brasil. De perder com uma diferença maior, depois para reverter em casa, é o mesmo cenário, né? Primeiro jogo no Rio de Janeiro, só que no Newton Santos contra o Botafogo, o segundo jogo na semana que vem aqui em São Paulo. É sobreviver ao primeiro jogo? É mais ou menos isso? Eu acho que sim, né?
Mas depende da forma, né, Plê? Principalmente pelo jeito da forma como você vai jogar. Acho que o Palmeiras já entendeu, aprendeu no jogo contra o Flamengo. Não é só o resultado, é a maneira como você se porta contra o adversário, né? Se o Palmeiras for enfrentar o Botafogo fora de casa, imaginando assim, vamos segurar, vamos fechar aqui a casinha e levar para o segundo jogo, o Botafogo é um time perigoso, né? Contra-ataque, um time de intensidade, que sabe jogar muito bem no seu campo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras aprendeu muito nesse confronto contra o Flamengo, nesse primeiro confronto, e aí mostrou isso também no jogo do Maracanã, né? O Palmeiras que jogou contra o Flamengo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, foi bem diferente da maneira de jogar desse jogo no Campeonato Brasileiro. Então, acho que fica o aprendizado. Aqui, o Felipe Anderson, ele participou do treino de hoje, mas ainda com restrições, acho que não participou da atividade normalmente. É um jogaço, os dois times eliminados, aí também acho que cria um componente novo, né? Porque de Copas para Botafogo e Palmeiras, sobrou a mais importante, a Libertadores. É verdade, tem a chance do Tiquinho voltar nessa partida, que a gente sabe que é um jogador que faz uma diferença absurda, né? E foi o que o Fábio falou, acho que fica o aprendizado do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, que depois para reverter esses jogos, principalmente em mata-mata, depois mesmo jogando em casa é muito mais complicado, o Botafogo tem uma equipe muito forte fisicamente, de repente até encaixa um pouco mais com o jogo do Palmeiras, né, do que o Flamengo, que é uma equipe um pouco mais leve, mas tem tudo para ser um confronto e muito em aberto, assim. É a única competição que os dois têm chance de Você vê Copas, alguém nesse agora. Instante melhor, algum time melhor que o outro? E a gente comentou isso, não sei quanto tempo atrás, um mês atrás, né? Que se fosse o jogo naquele momento, a equipe do Botafogo estava no melhor momento. Você acha que diminuiu? Diminuiu muito essa distância, muito pela lesão do Júnior Santos também, né? A perda de alguns jogadores importantes também, mas vai ser um jogaço. Os dois jogos vão ser grandes jogos. Eu vi o jogo do Bahia e Botafogo da Copa do Brasil no Engenhão também. Para mim foi um jogaço também. Então, o Botafogo é uma equipe que joga, mesmo tendo uma equipe forte fisicamente, é uma equipe que joga, trabalha a bola. O campo é muito bom, 2 campos sintéticos, né, que já estão acostumados também. Isso faz com que o jogo possa ser melhor também. Márcio Amoroso, você acha que a gente está falando de 2 enormes clubes brasileiros com uma tradição enorme no Brasil? Mas, no que diz respeito a conquistas sul-americanas, o Palmeiras tem muito mais do que o Botafogo. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores, o Botafogo ainda busca o seu primeiro título. Você acha que isso faz alguma diferença? Tem algum efeito favorável ao Palmeiras? Não acredito. Acho que o momento que faz o jogo acontecer, né? Principalmente num campeonato que os dois estão brigando aí também pela conquista do Brasileirão. E Libertadores é tudo uma outra história. A gente sabe que quando entra naquela competição, não existe favorito, você joga com os jogadores que faz a diferença, que você sabe que você pode contar. E o Palmeiras, nesse aspecto, é um time mais preparado, na minha opinião, do que o Botafogo, principalmente pelo elenco, já ser um elenco... E aí não é nem uma questão de tradição, então é de costume aquela competição. Aquela competição, porque já tem... Isso faz diferença? Faz diferença pra caramba. Porque então, pra você, o Palmeiras é favorito? Palmeiras é favorito pelo conjunto, né, do elenco que tem já tarimbado, já de experiência dentro dessa competição. O Botafogo pode ser uma surpresa por jogar a primeira partida em casa. Eu acho que precisa ganhar o jogo para poder tentar no Allianz Parque a classificação, porque sempre o primeiro jogo... Eu acho que o Palmeiras ele vive um momento mais delicado da era do português. Porque se o Palmeiras for eliminado de novo, acho que vai gerar O Botafogo também dançou na Copa do Brasil. Sim, mas acho que a pressão é maior no Palmeiras? No Palmeiras, né? Porque vem acostumado a ganhar muitos títulos, a sempre estar conquistando coisas, vitórias, vem bem na era do Portuga. Eu acho que é o momento mais delicado. Se o Palmeiras perde para o Botafogo e é eliminado, acho que vai gerar uma crise. Já vimos torcida invadindo. Mas a minha opinião, Fabula, mas Palmeiras é maior. Se o Palmeiras fizer um jogo no Engenhão controlado, eu acho que se torna muito difícil do Botafogo no Allianz Parque conseguir reverter um resultado. Principalmente... A gente teve no Campeonato Brasileiro recentemente uma boa amostra, num jogaço, né, Fábio Luciano? Sim. Botafogo ganhou o jogo, mas foi muito disputado, muito parelho. Sim. Assim, o Botafogo, eu acho que o momento do Botafogo, a maneira como o Botafogo joga, eu acho que hoje é melhor do que a do Palmeiras.
Eu acho que o Palmeiras carrega muito isso. Os jogadores estão acostumados a mesmo sofrendo, a continuar competindo, a continuar acreditando, né? Contra o Flamengo foi assim. Porque se conhece, né? O Palmeiras jogou muito mal, vinha numa sequência junto, ruim, né? jogou muito mal no Maracanã, mas fez um jogo bem justo no Allianz, assim, pressionou, né? Teve chance para levar. A mim surpreendeu. Surpreendeu. Então é isso. Eu acho que o Botafogo é um time melhor hoje do que o Palmeiras é. Até se alguns jogadores do Palmeiras não puderem jogar como a gente está falando aqui. Não é que o Botafogo é favorito, porque o Botafogo, né, recentemente perdeu agora. O último jogo pro Juventude, tomou 3-0 do Juventude, depois tentou buscar. Mas jogando com o time... Mas é isso, tudo bem. Mas jogando, mas eu falo o que é o Botafogo, né? Dentro das competições, assim, não só da questão de atletas, mas o que é o Botafogo. Mas é um time que normalmente, hoje, é um time melhor que o Palmeiras. Mas aí chama atenção essa competitividade. Eu acho que o Botafogo, ele joga melhor que o Palmeiras. Sim, é isso. Eu não considero que ele seja melhor que o Palmeiras, mas eu acho que o Botafogo joga melhor que o Palmeiras hoje. Às vezes é jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. Mas o Palmeiras é muito competitivo. A gente nunca sabe muito o que vai acontecer contra o Palmeiras. É difícil. Você pensa que o Palmeiras está morto. Não acreditar no Palmeiras toda vez acaba se mostrando ser um erro muito grande. É um erro. Porque o Palmeiras, na hora do vamos ver, mostra. Pode até não conseguir o resultado como foi na semana passada. Mas na hora ali que você imagina que o Palmeiras esteja morto, o Palmeiras se mostra bem vivo, né? É isso. Isso acontece. É isso. Eu acho que com relação à pressão, eu acho que o Palmeiras carrega um pouco mais de pressão pelas últimas conquistas. É um time que está acostumado a chegar. Mas não deveria ser ao contrário? Quem ganhou não deveria ter um... Então, aqui no Brasil, aqui é o contrário. Aqui no Brasil, quanto mais ganha, mais pressão nunca vi. E o Botafogo hoje, ele é o primeiro colocado do brasileiro, né? Então, assim, vai ter esse alento, caso aconteça alguma coisa, mas assim, o brasileiro a gente está vivo ainda, enfim. Mas vai colocar uma situação também. Você sabe, em pontos perdidos, o primeiro colocado brasileiro é o Fortaleza. O que então, importa são os ganhos. Então, Mas o Botafogo está atrás, o Fortaleza está atrás do Botafogo, mas com um jogo a menos. Né? Mas, e vale a menção também, pro Botafogo, pro Fortaleza, é um outro assunto, né? O confronto à Libertadores também. Mas a campanha que o Fortaleza faz, e pouca gente fala, a gente mesmo fala pouco do Fortaleza, mas assim, é uma campanha muito, sustentada, ótimo trabalho. Seria legal ver um Fortaleza campeão brasileiro, né? Imagino que seria. Seria legal. Tem que ter fôlego Vamos pro Z4 sair do... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta nesta quarta-feira o Botafogo. Partida de ida das oitavas de final da Taça Libertadores. Tem tudo para ser um grande jogo como foi no Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Me segue lá no Instagram, link na descrição do vídeo.